Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Bora lá? E aí, galera do 7º ano, vamos começar um novo assunto. Nós vamos trabalhar agora esse assunto lindo, né? Vamos falar das plantas. Será que tem muitas plantas aí na sua casa? Seu pai, sua mãe, sua avó, você mesmo tem o hábito aí de estar cultivando, de estar plantando, cuidando desses seres tão especiais, né? Que tem uma importância gigantesca na nossa vida. As plantas, elas estão presentes em quase todos os ambientes terrestres, com exceção dos desertos, das áreas polares e picos e alguns picos de montanhas, de algumas montanhas, tá? Elas são muito importantes para a manutenção da diversidade na vida na Terra, né? Da vida na Terra. E aí você pode estar se perguntando, mas por que nesses lugares, de repente, não tem aí a presença desses vegetais? Nos desertos, áreas polares e picos de algumas montanhas, né? Pensa aí, por que será? Será que tem a ver porque depende das condições ambientais desses lugares? Vamos lá fazer um link com o assunto anterior dos biomas, né? Será que todas as plantas, os vegetais, eles vão ser encontrados da mesma forma, de uma forma homogênea, né? Nos biomas, em cada bioma? Não, né? Depende muito da região, depende dos fatores climáticos, depende se a temperatura é muito alta, se a temperatura é muito baixa, se está muito quente, se está muito frio, se o solo é rico em nutrientes. Então, tudo isso faz com que haja, né, ou não, a presença desses seres, na verdade, dos vegetais, ok? Vamos lá, então, falando das plantas. E aqui a gente vai falar um pouquinho das características gerais das plantas, né? Falar um pouquinho sobre a ciência que estuda as plantas, que é a botânica, né? Os pesquisadores que se dedicam a esse estudo são chamados de botânicos e eles podem se especializar em diversas áreas dentro desse ramo. Então, eles podem trabalhar na classificação, na morfologia, na bioquímica, né, das plantas. Pode se determinar numa parte só, pode se especializar numa parte só da planta ou pode só numa espécie. Aquelas que crescem muito, as que crescem menos, né? As que dão flores, as que não dão flores, as que dão semente, as que não têm semente, enfim, a gente vai trabalhar tudo isso, né? A gente vai ver um pouquinho de cada, mas o botânico, ele consegue se especializar aí num determinado grupo. E aí ele vira aí o expert, né? Desse assunto, né? Dessa planta ou dessa espécie que ele está trabalhando. Ok, vamos falar um pouquinho então sobre as plantas, falar sobre as características gerais. Todas elas são pluricelulares, né? Elas possuem a gente lembra de plural, muitos, né? Muitas células, células. Então, todas elas são pluricelulares. Nós também vamos encontrar um outro conceito que a gente já trabalhou bastante, né, em aulas anteriores, que é o conceito dos autótrofas, né? Elas são autótrofas. O que é isso? Lembra que tinha autótrofa e heterótrofa? Então, nós temos a autótrofa, que são as plantas que produzem o seu próprio alimento. Nós somos heterótrofos, porque nós não produzimos, o nosso corpo não produz o próprio alimento, né? A gente tem que buscar na natureza o alimento, ok? Então, as plantas são autótrofas porque elas fazem fotossíntese, né? O que é a fotossíntese? É aí um processo da qual elas vão utilizar ali alguns fatores que a gente vai falar daqui a pouquinho para poder fazer a produção do seu alimento, né? E para que elas possam fazer, né, essa fotossíntese,
há necessidade de ter um pigmento aí, ó, e a maioria das plantas tem esse pigmento chamado clorofila, que dá a cor verde e realiza então a fotossíntese, possibilita a fotossíntese, ok? Essa clorofila, ela vai estar dentro da célula vegetal, né, numa estrutura chamada, uma organela chamada cloroplasto, ok? Tá lá dentro e a gente vai falar daqui a pouquinho. Então as plantas, elas tem um grupo variado aí, muito grande, há uma diversidade muito grande das plantas, né? Como você tá vendo aí algumas folhas, né? Alguns exemplos. Então a gente tem plantas que são grandes, que são pequenas, como eu falei ainda agora, né? Que dão fruto, que não dão, que dão flor, que não dão, né? Mas elas compartilham essas características. Quais são? São pluricelulares, são autótrofas e a maioria delas apresenta esse pigmento verde, né? Que dá aí essa pigmentação verde chamada clorofila, que está dentro de uma organela chamada cloroplasto, ok? Aqui a gente tem a imagem de uma célula vegetal, e notem bem que essa célula, ela também tem algumas outras estruturas que também tem nas células animais, né? Porém, ela tem outras estruturas, outras organelas que a diferenciam, tá ok? Então, tem coisas comuns, tem organelas comuns, mas também tem outras organelas que não tem nas células animais. Então, nós vamos começar, vamos conhecer. A primeira organela foi essa que nós falamos ainda há pouco, né? Onde a clorofila vai estar aí dentro dessa, vai ser produzida aí dentro desse cloroplasto, onde vai possibilitar aí a fotossíntese. Ela também tem uma outra estrutura que nós chamamos de parede celular celulósica, que reveste a membrana plasmática, dando uma proteção e uma sustentação à célula, ok? Então, ela reforça, dá aquela reforçada ali na célula vegetal. E uma outra estrutura, né, é o vacúolo de suco celular, tá? Notem que ele é bem grande, porque ele pode armazenar ali várias substâncias, tais como água, e também atuar na digestão intracelular, tá ok? Então, essa aqui é um modelo, né, um dos modelos das células vegetais, onde nós vamos encontrar aí algumas estruturas. Algumas são compartilhadas, acho que são encontradas em células animais, mas essas que eu mostrei para vocês, elas só são encontradas em células vegetais, tá ok? Cloroplasto, parede celular, o vacúolo, né, mais avantajado, ele tem um tamanho maior. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre fotossíntese e respiração celular. Será que é a mesma coisa? Será que é o mesmo processo? Não, né, gente? Deixa eu colocar mais para cá. Então, vamos lá. Então, o que é a fotossíntese, né? Fotossíntese e respiração celular são processos extremamente importantes para a nossa vida, porque garantem fornecimento de alimento, oxigênio e energia para os seres vivos, ok? Então, só isso já é extremamente importante, né, gente? Fornecimento de alimento, oxigênio e energia. Então, a gente já viu que a fotossíntese é um processo no qual as plantas, as algas e as cianobactérias, elas realizam para produzir o seu próprio alimento. Utilizando quem? A luz do sol, você está vendo o solzinho aí. Mas será que é só a luz do sol que é necessário para que haja a fotossíntese? Não, ela precisa de outros componentes. Quais são? Então, ela vai precisar do gás carbônico, além da energia luminosa. Ela vai precisar do gás carbônico, ela vai precisar também dos pigmentos fotossintéticos, como a clorofila, né? Essa que vai dar o pigmento verde nessa árvore, que acontece dentro dos cloroplastos, que é produzida dentro dos cloroplastos.
ela também vai precisar da água, essa que tá lá embaixo, olha, lá nas raízes, você tá vendo que ela absorve a água, né? Aí pelas raízes, através desses lençóis freáticos, lençóis subterrâneos que estão, né? Subterrâneos, estão abaixo do solo, e aí ela absorve, então, essa água. E aí, gente, depois que ela tem luz solar, né? Gás carbônico, água, o próprio o oxigênio, que ela respira também, né, gente? Ela vai produzir glicose, tá ok? E aí, gente, quando ela produz glicose, essa glicose, esse nome que tá no meio da árvore, que você tá vendo aqui, é o alimento dela, tá? Então, a fotossíntese, para que possa acontecer, ela precisa de vários fatores. Tia, mas a fotossíntese pode acontecer de noite? Não, porque ela precisa da luz solar para que ela ative, consiga fazer aí as reações químicas, né, nessa folha, dentro desse vegetal, no caso dessa árvore que a gente está falando aqui do lado, ok? Bem, então, no final da fotossíntese, eu vou ter a produção de glicose, que está no meio da árvore, e também vou ter a liberação de oxigênio. Então, de manhã, quando ela está fazendo fotossíntese, vai ter produção de glicose, que vai ser para sua alimentação, e de quebra ela libera para o ambiente oxigênio, ok? E a respiração? Bem, antes da gente ir para a respiração, tá? Assim como nos animais, as plantas também respiram, é lógico, são seres vivos também. E a organela na qual o processo de respiração acontece, tanto nos animais quanto nos vegetais, é a mitocôndria, tá ok? Então, ela respira, ela também faz produz aí o seu próprio alimento, ok? E para poder fazer essa respiração, ela utiliza a fotossíntese, ou a mitocôndria, perdão. E na respiração celular, né, no nosso caso, você tá vendo o rapazinho aí, né, a gente precisa se alimentar, não é isso? A gente precisa se alimentar, a gente precisa da glicose que vem dos alimentos. Essa glicose, quando ela chega, ela entra em contato com o oxigênio, ela é degradada, ela é diminuída, ela é dividida em porções bem menores. E aí, gente, quando ela é degradada na presença do oxigênio, ela libera energia, gás carbônico e água, né? E aí é interessante que geralmente eu lembro do ditado, né? Saco vazio não para em pé. Por quê? Porque você precisa se alimentar. É através dos alimentos, dos nutrientes dos alimentos, vai haver, né, essa respiração celular, a liberação de energia, ok? E durante esse processo aí da respiração, o que acontece? Né? Nós absorvemos o oxigênio e em contrapartida, na inspiração, ó, recebemos, né? Absorvemos o oxigênio e quando nós expiramos, colocamos para fora, nós colocamos o gás carbônico. Entra em quantidades diferentes, tá, gente? Oxigênio, gás carbônico, mas só que nós absorvemos o oxigênio, ele cai na corrente sanguínea e aí ele vai ser bombeado, né, para todas as partes do corpo. E na hora da expiração, quando nós colocamos para fora, sai também uma quantidade pequena, só que pequena de oxigênio e uma quantidade maior de gás carbônico, tá? No caso das plantas é o contrário, elas absorvem bastante o oxigênio e liberam elas absorvem bastante o gás carbônico, absorvem bastante o gás carbônico durante o dia, né, no processo de fotossíntese, mas elas liberam em maior quantidade aí o oxigênio. E à noite? À noite ela faz igual a gente, né? Ela absorve ali o oxigênio e libera o gás carbônico. Ela utiliza mais o oxigênio, o gás carbônico, gente, durante o dia
que é quando ela precisa produzir a sua alimentação, o seu alimento, ela faz a fotossíntese. E para que ela possa fazer a fotossíntese, ela precisa de gás carbônico, né? Da luz solar, da radiação do sol, ela precisa da água, né? E aí há uma transformação química, né, durante esse processo que vai produzir aí a glicose, que é justamente seu alimento, ok? No lado, no quadro ao lado, você tá vendo, tem no seu livro também, na página 34, fotossíntese e respiração celular. Quais são as principais diferenças entre os dois? Então, olha lá, onde ocorre a fotossíntese? Nas células que têm clorofila, tá ok? E a respiração celular? Em todas as células. Aquelas que têm clorofila, vai acontecer a fotossíntese. E a respiração celular em todas as células. Quando acontece? Depende da luz, a fotossíntese depende da luz, né? Se for de manhã, ela está fazendo, se for à noite, ela não vai fazer o seu alimento. E a respiração celular acontece em todos os momentos. A planta, ela é também um ser vivo, tá? Então, ela também respira. Então, a respiração celular acontece 24 horas do dia. Gás absorvido na fotossíntese, a quantidade maior para que haja essa produção de alimento é o dióxido de carbono, é o gás carbônico, ok? E a respiração celular, é o contrário, é o oxigênio. O gás eliminado durante a fotossíntese, o gás que ela libera para o ambiente é o oxigênio, mas na respiração celular é o contrário, tá? É o dióxido de carbono. Resultado: na fotossíntese, armazena energia luminosa na forma de energia química com produção de glicose, que é o seu alimento. E na respiração celular, libera a energia acumulada dos alimentos, ok? Nossa aula hoje vai ser bem curtinha, né? Falando um pouquinho aí sobre as plantas. Tem um texto aqui na página, ainda na página 34, chamado Conexões. Aí fala assim: a Amazônia não é o pulmão do mundo. E a gente pode estar discutindo esse assunto na próxima aula, na correção dos exercícios. Tá ok, meus queridos? Obrigada, né? Muito obrigada pela sua atenção, porém não esqueça, nós temos o exercício do livro didático na página 35 e no caderno de atividade na página 21. Meus amados, muito obrigada e nós tenhamos uma semana abençoada. Próxima aula é correção de exercício e a gente fala um pouquinho, a gente vai discutir um pouquinho sobre o assunto aqui de conexões. Beijo, obrigada por tudo.